Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e conselheiro de Titãs Conquistadores. Hoje a gente tem um episódio cheio de spoilers de Guerra Infinita para ver onde o Thanos errou e onde ele acertou no filme. Se você viu Guerra Infinita, afinal entender esse episódio depende disso, você viu o Thanos estalar o dedo e aliviar os salários e o vai e vem de personagens do segundo filme. Ou melhor, matar metade das pessoas do mundo e provavelmente metade dos seres pensantes do universo. Ou melhor, desaparecer com metade das pessoas nessa arrebatação cósmica, porque morte nos quadrinhos sempre corre o risco de não ser morte matada. Ainda mais quando os outros filmes têm continuações como Pantera Negra, Homem-Aranha, com bilheterias promissoras. Audiência e vendas são mais garantidos para reviver personagem do que a Páscoa. O Thanos foi bem claro com o que ele queria. Os recursos do universo são limitados e tem muita gente para dividir a farofa. E ele quer as joias do infinito para poder acabar com metade de quem usa esses recursos. O que ele faz até bastante contrariado e o que não faz o menor sentido biológico. E eu não tô nem falando que o Thanos podia usar esse poder enorme das joias combinadas para criar mais recursos no universo. Pode até ser o caso de que ele conseguiria fazer isso com a capacidade de alterar a realidade da joia vermelha ou o poder da joia roxa. Só que dobrar os recursos seria só adiar por algum tempo o problema de uma superpopulação até ela continuar crescendo o suficiente para faltar espaço ou o que comer de novo. Agora, simplesmente matar metade das pessoas seria só adiar o problema da mesma forma. Por algum tempo o plano do Thanos pode até dar certo, a gente já teve situações onde uma boa parte da humanidade morreu, como a peste negra, que matou entre 1/3 e metade das pessoas da Europa em 4 anos. Não foi tão indiscriminada quanto o Thanos e acabou matando mais pessoas que já estavam passando por dificuldades de saúde, mas foi quase metade. Esse esvaziamento súbito de tanta gente realmente fez a vida de quem sobreviveu ficar melhor por algum tempo, pelo menos em algumas partes da Europa, como a Inglaterra. Pela falta de mão de obra, os salários aumentaram, enquanto os custos de bens, comida e moradia caíram a curto prazo. A qualidade de vida de quem sobreviveu realmente aumentou e as pessoas das gerações seguintes inclusive viveram mais. Talvez matar metade da população realmente melhorasse as condições de quem sobrevive, mas a longo prazo a população se recupera e volta a crescer. Para reduzir a população de fato e por um prazo mais longo, ele precisava focar as mortes em quem está na idade e em condições de se reproduzir. Matar o Stan Lee com seus 95 anos não muda muito as chances de outra criança nascer, nem libera muitos recursos, não é como se o Stan Lee ainda fosse continuar consumindo por mais 30 anos. Até mesmo eliminar os homens não é lá muito eficiente. Em uma população com 10 mil mulheres e 10 mil homens em idade fértil, se o Thanos elimina 8 mil homens, as 12 mil pessoas restantes ainda podem ter 10 mil gestações em um ano. Agora, se ele eliminar 8 mil mulheres, não só a população cai nessa hora, como ainda vai levar no mínimo 4 anos para ter as mesmas 10 mil gestações. E mesmo assim, se os recursos continuarem disponíveis, só leva mais tempo para a população voltar a crescer. Como a gente já falou no episódio de armas biológicas, de superpopulação e de malthus, a ideia malthusiana dele tem várias falhas. Mas vamos assumir que não, que ele realmente ia conseguir resolver a falta de recursos do universo, eliminando metade dos seres vivos. Afinal, quem controla a joia da mente literalmente recebe conhecimento e provavelmente entende mais o que está fazendo do que um mero biólogo terráqueo. Mesmo assim, a gente ainda pode usar a biologia para tirar todo o peso psicológico do que o Thanos fez. Para começar, ele não precisava matar. Nos quadrinhos, o Thanos quer matar um número absurdo de seres vivos, independente de se é metade ou não, porque ele quer chamar a atenção da morte, da entidade morte, por quem ele parece estar apaixonado. Até aí tudo bem, ele realmente tem que matar muita gente para conseguir isso. Tudo que ele pode fazer é matar as pessoas. Agora, se ele quer simplesmente diminuir a população pela metade para ter menos bocas usando recursos, ele não precisava matar ninguém. Só precisava usar o estalar dos dedos para tornar metade dos seres vivos do universo inférteis. Pronto! Ao invés da gente ver todo mundo virando farelo, ia ver testículos e ovários evaporando e só.
Talvez ter o Peter Parker falando "não me sinto bem" e colocando a mão para baixo em posição de cobrança de falta antes de olhar assustado para a tela, mas isso não seria tão dramático. Mas seria tão eficiente quanto. Ninguém precisava morrer e o Aranha e o T'Challa estariam prontos para as continuações dos filmes, no máximo 60 ou 80 gramas mais leves. E mesmo se o problema fosse imediato, se essa geração é maior do que a Terra, ou o universo suporta e metade dos seres vivos realmente não pode continuar aqui, o Thanos ainda ignorou o que todo mundo ignora na habilidade de viajar no tempo. Todo mundo que fala que se tivesse uma máquina do tempo podia voltar para o passado e matar Hitler, tá deixando de lado a possibilidade de simplesmente impedir ele de nascer de forma nada trágica. Poderiam impedir os pais deles de se conhecer, ou, mais ainda, impedir especificamente a fecundação do óvulo pelo espermatozoide crítico. Liberamos milhões de espermatozoides em uma relação e vários deles têm chance de chegar no óvulo e fecundar. Um banho um pouquinho mais demorado na noite anterior, ou mesmo se alguém batesse na janela dos pais dele durante o ato que concebeu o Adolfinho, podia mudar completamente a ordem da fecundação e acabar apagando Hitler da história sem precisar matar ninguém ou cometer nenhum crime. O Thanos também podia fazer algo próximo. Era só usar a joia do tempo verde, voltar no tempo e fazer os pais das pessoas vivas hoje em dia ficarem inférteis. Ao invés de apagar o Peter Parker, ele podia apagar os testículos do pai dele ou os ovários da mãe. Só não sei se seria tão empolgante, ao invés de Vingadores Guerra Infinita, a gente ter Vingadores Coito Interrompido. E esse Nerdologia é um oferecimento da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Para quem estava esperando, a Lenda de Huff Gunner Volume 1, O Garoto Cabra, finalmente está de volta na Nerd Store. Um dos livros mais vendidos na história da loja voltou com tiragem limitada e uma surpresa especial, um autógrafo do Leonel Caldela, o autor mais reconhecido por nós. Então não perde tempo, é só acessar nerdstore.com.br e garanta o seu clássico de Nerdcast RPG na sua estante antes que eles esgotem de novo. Nesse episódio eu não cito nenhum livro diretamente, já que a bibliografia principal tá no episódio de superpopulação, mas se você quiser dar uma lida numa interpretação malthusiana de uma crise populacional, vale ler O Colapso, do Jared Diamond, que eu já recomendei por aqui, onde ele interpreta o genocídio de Ruanda como um atrito por falta de recurso, o tipo de crise que o Thanos imagina que vai acontecer. Mas vale saber que essa é uma das interpretações do que causa uma crise populacional em um atrito desses, e é uma interpretação tanto controversa. E no Nerdologia passado, sobre a ilusão auditiva de Annie Laurel, o Eduardo Botelho falou sobre a ilusão que acontece quando a gente ouve o mesmo som repetidamente. Dentro desse tipo de ilusão, uma ilusão muito legal é a escala de Shepard, quando um tom crescente ou decrescente, repetido várias vezes, parece ficar mais agudo ou mais grave. Inclusive, como o pessoal da Vox explica num vídeo bem legal, o Christopher Nolan adora usar esse efeito em trilha sonora para deixar o filme mais tenso em certos momentos. E para quem se perguntou por que a gente tinha escrito Iene versus Iene, a pergunta tá meio certa. Se alguém se perguntou por que a gente escreveu Laurel versus Laurel, a pergunta também tá meio certa. É um ambigrama bem legal que tem as duas coisas escritas, Laurel e Iene. Como esse Nerdologia, que pode ser lido nos dois sentidos, e para quem quiser experimentar, deixamos um gerador de ambigramas no Saiba Mais. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo, assine o canal para mais títulos alternativos e ideias para vilões, e até a próxima quinta.